Bom dia, sexto ano, tudo bem? Vamos lá então, começando a nossa aula de geografia. Capítulo 27. A gente vai falar de questões socioambientais, ou seja, quais são os problemas causados no ambiente, né, que a sociedade é que está causando, né? Então vamos pensar assim, quais são os problemas que as pessoas, a sociedade causam para o meio ambiente. Tá bom? Então, é isso que é uma questão, né, socioambiental. É sociedade e ambiente, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho de problemas ambientais urbanos, tá? Na área urbana, ou seja, nas cidades, tá? Um dos fatores que agravou muito, né, a questão do meio ambiente e de se viver bem em uma cidade é o crescimento acelerado dos centros urbanos, tá? Por quê? As cidades não foram crescendo, né? Quando surgem, né, as cidades e elas vão crescendo, a maioria, principalmente das cidades maiores, ela não foi crescendo com equilíbrio, com planejamento, né? Elas cresceram muito rapidamente, sem planejamento, tá? Formando, né, vilas e casas sem condições, às vezes, de ser formado um bairro no local, tá? Principalmente as questões, né, das favelas, né? As cidades muito grandes que acabam fazendo favelas, é por quê? Porque aquela população foi construindo suas casas naqueles morros, né, numas casas simples, sem condições nenhuma e sem apoio das prefeituras, sem apoio governamental, né? E feito mesmo por conta própria. Então, o que não tem ali? Não tem um asfalto, não tem água encanada, não tem um saneamento básico decente, não tem energia elétrica. A maioria desses lugares não tem essas coisas e são, às vezes, até clandestinos, tá? E isso a gente vai falar que é errado? É errado. Mas é culpa só de quem fez, de quem está morando ali? Não. É culpa também dos governos, que não deram uma qualidade melhor, né, um benefício ou, vamos falar, uma ajuda, né, para se construir novos bairros e casas melhores, casas populares, né, que deveria ter feito e não fez. Enfim, o crescimento acelerado dessas cidades causaram muitos danos, muitos prejuízos, muitas coisas ruins. Sem contar que uma cidade muito grande, muito populosa, vai ter também aí muita poluição, muito desmatamento, muitas coisas negativas, tá? Devido às ações humanas, o ar, a água e o solo têm passado por intensas transformações que causam impactos negativos, né, nos seus processos naturais, prejudicando o quê? A própria qualidade de vida nesse espaço urbano, tá? Como as cidades concentram o avanço de técnicas, né, e os empregos, atraindo quem vive no campo, então muita gente perde seu emprego no campo e vai morar nas cidades e que nem sempre consegue um bom emprego, nem sempre consegue viver bem ali também, tá? Elas sofreram diversos problemas de ordem ecológica e social. Então, esse crescimento acelerado prejudica as cidades, tá? E acaba aparecendo então muitos problemas, tá? Principalmente por quê? Porque não é um crescimento de maneira organizada, planejada, né, para todo mundo viver bem, né? Vai crescendo daquele de qualquer jeito, vai fazendo tudo, né, de maneira ruim até às vezes, tá? Então precisa-se de um planejamento maior dos governos para conseguir melhorar aí essa situação dessas cidades que cresceram, né, muito rapidamente, que precisa, né, ser consertada em muita coisa. Vamos lá. Aí a gente tem a questão do lixo, né? Porque muita gente no espaço urbano, ou seja, muito lixo, tá?
Então, um dos motivos de ter muito lixo não é só a quantidade de pessoas, mas também a quantidade de coisas que essas pessoas compram e depois descartam, né? E que muitas vezes, muitas pessoas compram coisas que nem precisam, que nem estava realmente necessitando daquele produto e acaba comprando, né? Compra algo mais novo, e acaba jogando o velho fora, sendo que aquele velho ainda dava para usar, sabe? É, acaba consumindo demais produtos que não era necessário. E isso faz com que os lixos aumentem muito, tá? E hoje em dia também os produtos que a gente compra, às vezes, tem muita embalagem, né? Isso também dificulta isso. Mesmo comida, né? As pessoas jogam muita comida fora, é um desperdício de tudo, né? Principalmente nos grandes centros urbanos. Então, os lixos também são problema, né? Como aí na imagem que a gente vê, né? Muitos lugares não separam o lixo direito, né? Fica aí a céu aberto, uma situação muito complicada, tá? Em alguns países, por exemplo, no Brasil, uma parte do lixo gerado, né, todos os dias nessas grandes cidades, é depositada aí em lixões de céu aberto, tá? Essa forma traz muitos problemas, tá? Por exemplo, tem que ser muito afastado da cidade, porque imagina morar perto desse lugar, o mau cheiro que traz, contamina a água, por quê? Porque todo esse lixo ele vai deteriorando, né? E vai se transformando naquele chorume, é um líquido mesmo de decomposição do lixo. E isso vai, né, descendo aí no solo, chegando até os lençóis freáticos, nas águas, né, subterrâneas, e acaba contaminando, tá? Então, é bem complicado, sem contar as doenças também que, que geram, né, para quem mora aí aos redores. Então, a questão do lixo é muito complicada. Outra forma errada, que desse jeito que a gente viu na imagem, é errado de fazer, certo? A gente viu que causa muitos problemas, não tem benefícios, né? Outra forma errada é queimar, né? Incineração, é queimar, tá? Todo esse lixo, porque também vai acontecer de contaminar o solo, a água, né? E o ar também com a fumaça, com as cinzas todas, tá? Parte considerável do lixo que produzimos diariamente pode retornar para o ciclo produtivo, ou seja, a reciclagem, tá? Então, uma das maneiras da gente poder ajudar, né, da gente poder contribuir aí para a diminuição desse lixo e, né, desse cenário horrível que a gente viu, é a reciclagem, tá? Quem puder em casa, recicla o lixo, tá? Faz isso, tá? Pega um saco grande ou um balde grandão e tudo que é reciclado vai jogando lá, não mistura junto com os lixos orgânicos, tá? Com os restos de comida, essas coisas. Separa, né? E aqui em casa a gente faz isso. Então tem um baldão bem grande com tampa e tudo a gente vai jogando lá, né? E sempre passa pessoas recolhendo. Então dá para fazer. É o mínimo, acho que a gente pode fazer, né, com a ajuda aí do meio ambiente, separar o reciclado. E aí vocês vão perceber que o reciclado é muito mais do que o orgânico, né? O orgânico você separa ali um saquinho pequeno, se for ver por semana, em comparação ao reciclado, que você enche um balde ali na semana rapidinho, tá? Vocês vão perceber isso. Então, é muito material reciclado que acaba indo por esses lixões, né? E que poderia ser diminuído assim de forma grande, tá? O poder público tem um papel fundamental nesse processo, tá? Por quê? Porque se tivesse, imagina, se tivesse, eu penso, né, dias alternados, né? Ai, de segunda, quarta e sexta vai passar o caminhão pegando o lixo reciclado, né? E os outros dias da semana o lixo orgânico. Então você coloca ali na rua, né? Faz a separação, aí a própria prefeitura leva para um lugar de reciclagem, faz todo esse trabalho. Seria muito mais fácil, porque o difícil para a gente reciclar é assim, onde que eu vou levar depois, como que eu vou fazer depois com isso, né? Então
Tem alguns lugares certos para a gente poder levar, ou sempre tem alguém passando aí para pegar, né? Eu acho que não custa a gente tentar, né? Depois que no começo é difícil, ruim, depois pega hábito, pega costume, e aí você nem consegue colocar um reciclado no lixo. Não, não, não posso, eu tenho que separar, eu tenho que ter consciência aí de ajudar o meio ambiente. Quem sabe vocês conseguem? Tentem, tá? Conversem em casa, faz aí um plano para separar o lixo, tá bom? Bom, uma das maneiras certas, né, é o aterro sanitário, tá? Todas as prefeituras, todas as cidades deveriam ter o aterro sanitário, que ele é todo planejado, já tem todos os, né, as camadas certinhas para você pôr para ser jogado todo o lixo ali e para, né, não contaminar o solo, enfim, ser um lugar mais seguro, mais certo para descartar esse lixo, tá? Então, olha aí, o passo 1. O terreno é preparado, nivelado e drenado, tá? E permeabilizado, ou seja, nada passa para chegar no solo, para que não contamine o solo, tá? O lixo é depositado e coberto diariamente com terra. Então, todo lixo que é jogado aqui é coberto com terra, ou seja, não vai ficar aquele lixo exposto, né? E a impermeabilização não deixa o churume e as coisas ruins aí do lixo chegar no solo. Então, isso é muito importante, tá? O chorume coletado é tratado em estação de tratamento de esgoto, tá? Então, o churume que passa, né, que a ser produzido aqui, ele é tratado, ele é retirado, não vai ficar ali, tá? E tubulação para a drenagem do biogás, porque a gente sabe que todo esse gás que vai deteriorando também vai formando um gás, né? E aí tem até a drenagem desse gás também, que pode até ser usado para outros fins, até gerar energia, né? Então, o certo é isso aqui, ó, fazer esse aterro, tá? Mas com o lixo orgânico. O reciclado, né? Os lixos recicláveis precisam ser reciclados, né? E se todo mundo fazer sua parte, dá certo, né? Outra medida que contribui para a melhor qualidade de vida é a participação de cada um de nós pela consciência aí, ó, que eu acabei de falar, consciência da gente reciclar o lixo. Aí algumas imagens, né, de pessoas reciclando, sem contar que muitas pessoas vivem disso, né? Vivem de coletar e ser reciclado, de separar e vender e ter ali o seu salário mensal, sustento para sua família, né? Então a gente, além de ajudar o meio ambiente, a gente ainda ajuda essas famílias que precisam, né? Que o seu trabalho é a reciclagem, né? Então tem mais vantagens, muito mais vantagens, ou total vantagens na reciclagem do que você jogar, né? No meio aí do lixo orgânico. Outro fator horrível, né, das cidades e indústrias e tudo para poluição, né? Outra coisa horrível é a poluição aí nos rios, né? Os óleos, as sujeiras, né, dos saneamentos aí não só das casas, principalmente das indústrias, né? Isso acaba poluindo bastante nossos rios, os mares, e a gente tem sérios problemas disso, infelizmente também, tá? Fazer o quê, né? Vocês sabiam, olha que interessante, triste, claro, mas interessante, que foi feita uma pesquisa em 2017, não é tão antigo assim, 3 anos atrás, né? Em 2017 havia cerca de 4,5 bilhões de pessoas, ou seja, mais da metade da população mundial, que vivem sem acesso a saneamento básico. Vocês pararam para pensar nisso? Como o mundo, né, é mais pobre do que a gente imagina? Como as pessoas vivem pior do que a gente pode imaginar? Mais da metade da população do mundo e do Brasil também, acho que 51% da população do Brasil não tem saneamento básico, não tem uma água encanada, não tem lá um banheiro com descarga, vai tudo pelo canto do bonitinho, essas coisas assim, água potável. Não tem. Então a gente vive num mundo de muita desigualdade social. As pessoas que vivem como nós é a minoria no mundo.
né? Triste de pensar isso, como a pobreza, né? E a falta de cuidado dos governos com essas pessoas é muito grande. Então, o que a gente puder ajudar, a gente precisa fazer, né? Uma das formas de evitar a contaminação, né, dos rios é fazer um tratamento, né? Fazer um tratamento de toda a água, de todo o esgoto, não só das casas, mas das indústrias, para não chegar essa sujeira nos rios, tá? E aqueles rios que já estão sujos, já foram contaminados, os governos precisam investir para limpar eles, né? Como no caso aqui em Paris e em Londres, né? Os seus principais rios, eles também eram contaminados por causa das indústrias, mas limparam, fizeram um projeto de limpeza, tentam fazer no Tietê, né? Tem época que fala que está limpo, tem época que fala que não, né? Então, precisa fazer essa limpeza. Olha aí, já tem as pessoas até se divertindo, atividades esportivas, lazer, que limparam o rio. Isso é muito importante, né? Precisa os governos estarem atentos a isso. Outra questão ruim na área urbana é a questão climática, né? Porque na área urbana, quanto mais cimento, quanto mais asfalto, quanto mais construção, quanto menos área verde, o que acontece que a gente já sabe? Mais calor, né? Isso a gente já viu em várias aulas. Então, isso também afeta as áreas urbanas, com um clima muito quente, tá? Ilhas de calor enorme que ficam ali nos centros urbanos. Isso é uma questão também, né, de consequência negativa dessas grandes cidades. Tá? Outro fenômeno climático urbano ruim é a inversão térmica. O que seria isso? Eu vou até colocar o desenho aqui para a gente ver melhor. Nas cidades, então, no clima quente, a poluição sobe, tá? O que que acontece? O clima quente ali, muita poluição, né? O clima quente, ele naturalmente, ele sobe, levando junto toda não, né? Grande parte da poluição, tá? Sobe. Então, o clima quente, ele tá sempre elevando e levando junto aí parte da poluição, tá? Quando existe essa inversão térmica, que é o quê? Épocas de frio, meses de inverno, o ar frio, ele fica parado, ele não sobe, tá? Ele fica ali, ficando junto com esse ar frio, a poluição. Isso é um fator também muito complicado e ruim, tá? Por quê? Porque é nessa hora, porque às vezes a gente pensa, nossa, tá frio, já fiquei com gripe, né? Já atacou isso, atacou aquilo, aí minha bronquite, minha asma, minha rinite, tudo ataca no frio. Não é só por causa da temperatura, não é por causa do frio em si, é porque o frio segura muito mais essa poluição. E aí a gente tem muito mais acesso a essa poluição, a essa sujeira do ar, e que a gente acaba pegando, né, resfriados e acaba aí ficando mais doente por causa do ar frio que segura junto à poluição, tá? Então no calor é menos porque o ar quente sobe e leva junto. Acho que deu para entender, né, pelo esquema aqui, ó, inversão térmica. O ar frio segura então toda essa contaminação do ar, fazendo a gente ficar mais doente, né? Outra consequência horrível dessa poluição é a poluição do ar é a chuva ácida, porque a gente sabe que a água evapora, forma nuvem. Conforme a água evapora, né, ela leva consigo, e mesmo quando está ali nas nuvens, essa poluição mistura ali junto com a água, toda essa poluição. Né? E o que nem no esquema aqui, tá vendo? Sobe a poluição, evapora a água, né? A poluição chega aí nas nuvens, mistura com a água e acaba chovendo uma mistura de água com essas químicas, com essa poluição. E essa chuva a gente chama de chuva ácida, porque ela é muito mais contaminada, né? Cheia aí então de químicas, né? Dessas poluições, tá? Então, acontece essa chuva ácida. A gente não percebe na pele, tomei uma chuva ácida e tá. Não, não vai causar uma doença em você diretamente falando, mas ela pode contaminar a plantação, né?
ela pode contaminar ali toda a vegetação, aquela comida, e você acaba comendo depois toda aquela poluição, né, em forma ali da água, ela fica na plantação, tá? E provoca a contaminação do solo também, né? E também desgaste em construções, tá? As tintas, mesmo os concretos, as construções, elas se desgastam muito mais rápido com chuva ácida do que se fosse uma chuva normal, né? E principalmente desgasta esculturas, monumentos históricos, que daí tem que ficar sempre dando manutenção. Então, outro lado aí da contaminação do ar devido à indústria e os grandes centros urbanos, tá? Bom, eu vou parar a aula por aqui. Próxima aula a gente continua esse capítulo e faz atividade. Por enquanto é isso, tá bom? Então tá, gente. Beijinho para vocês. Até a próxima aula.